no capítulo 19, nós vamos ler até o 23, tá? João capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E assim soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem o pecado de alguém, estes serão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Talvez lendo esse texto, nós começamos a perceber que nós estamos entrando num tempo, ou vivendo num tempo parecido com este tempo. Em algumas coisas parecido com esse tempo. Irmãos, aqui os discípulos estavam com medo. Parecia que tudo tinha acabado. Jesus havia sido crucificado. O grande mestre, o grande líder, havia sido crucificado e ele morreu. E agora os discípulos estavam com medo, porque o seu grande mestre, o seu grande líder morreu. Eles não teriam mais Jesus ao lado, como eles estavam acostumados nesses 3 anos. Andar com Jesus ao lado. Jesus em 3 anos andou, pregou, curou, fez muitos milagres. E de repente, eles falaram: nosso mestre morreu. Jesus não está mais conosco. Os inimigos estavam comemorando porque eles entenderam que eles venceram. Enquanto os discípulos se sentiam com medo, talvez um espírito um pouco derrotado, pensando: olha, o inimigo venceu. Mas eu quero dizer para você que Deus tem propósito, até quando parece que o inimigo venceu. Deus tem propósito. Até nessa aparente vitória dos inimigos, Deus tem propósito. Sabe, eles estavam comemorando, porque eles crucificaram Jesus, porque eles conseguiram crucificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas eles não sabiam que estavam cumprindo um propósito, porque se eles não crucificassem Jesus, o meu e o seu pecado não seria pago, não haveria salvação para a humanidade. Então Jesus, numa aparente derrota, e para os inimigos comemorando, mal sabia eles que estava cumprindo um propósito para que eu e você fosse salvo em Cristo Jesus. Mal sabiam os inimigos que eles estavam cumprindo um propósito. Então muitas vezes, quando parece que o inimigo está vencendo, tenha isso em mente: só parece que ele está vencendo, porque aquele que nunca perdeu habita em você. Ele habita dentro do teu coração. E os inimigos não conseguem entender. Eles não conseguem entender o que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo. Talvez você fale: pastor, mas esse tempo de pandemia está fechando tudo. Parece que o inimigo está vencendo. Ele está conseguindo fechar as igrejas. Parece que o inimigo está vencendo. Mas eu quero dizer para você: Deus tem um propósito até nesse tempo. Nesse tempo Deus tem um propósito. E eu tenho certeza que o Evangelho vai se espalhar, e muito mais almas serão salvas. Porque após esse medo que os discípulos sentiram,
Se você continuar lendo a palavra de Deus, o evangelho só cresceu, a igreja só cresceu. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar a palavra de Deus, e a igreja cresceu. Muitas almas foram salvas, muitas cidades foram transformadas, e o evangelho chegou a mim e chegou a você. Então essa pandemia não vai parar a igreja de Deus, o diabo não vai parar a igreja do Senhor, porque nós vamos continuar levando o evangelho às próximas gerações até a volta de Jesus. Então, irmãos, mas após a morte de Jesus, os discípulos estavam com medo. Eles se trancaram numa casa, fecharam as portas. E Jesus, após a sua ressurreição, Jesus ele vai até os discípulos. Não porque os discípulos tinham coragem, mas porque os discípulos andavam com ele. Naquele momento os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam talvez pensando, será que vai acabar tudo? O texto diz que eles fecharam as portas com medo dos judeus. Eles estavam trancados. Talvez hoje você esteja dentro da tua casa e se pergunte: o que será do meu trabalho, da minha família? O que será da minha casa? Mas eu quero dizer para você, Deus tem um propósito, e Jesus veio ao encontro daqueles homens, e eu quero profetizar que Jesus vai ao teu encontro, e Ele vai te abençoar. Pastor, mas eu estou com medo. Não tem problema, porque Jesus, Ele vai te usar para encorajar outras pessoas. Ele vai te usar para levar palavras de coragem. Vai usar o teu testemunho para transformar vidas. Ele vai usar a tua vida para abençoar outras pessoas. Você será um abençoador. Mesmo que você tenha medo. Eles tinham medo do próximo. Ele tinha medo do olhar das pessoas. Mas Jesus veio ao encontro. E se você falar: pastor, eu estou com medo do que vai acontecer, eu quero dizer para você: hoje Jesus entra na tua casa. Hoje Jesus vem ao teu encontro. Hoje Jesus vem para te abençoar. O texto diz que mesmo com as portas trancadas, as pessoas tudo fechadas, os discípulos fechados, Jesus entra, Jesus abre aquela porta. E eu quero dizer isso para você, que mesmo que esteja tudo trancado na tua vida, esteja tudo fechado, eu quero dizer: Jesus, Ele vai abrir as portas, e Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai entrar na tua família, Ele vai abençoar o teu trabalho. Não adianta as pessoas falar: mas está fechado, está fechado. Jesus é a porta. Jesus aqui não tinha a chave, mas Ele entrou. Jesus, Ele entra. E quando Jesus entrar, Ele vai mudar o seu destino. Ele vai mudar a tua família, Ele vai mudar a tua sorte. E é importante ter a presença de Jesus. Tem a história que eu acredito que você conheça, que é a história dos discípulos de Emaús. Um dia, eles perceberam, estavam andando porque Jesus havia morrido, e eles estão indo embora, 2 discípulos ali indo embora para a casa deles, indo para Emaús. E de repente, aparece um homem e começa a conversar com eles e caminhar junto com eles. E de repente, eles vão conversando, não sabia quem era, mas foram conversando, e aquele homem falava palavras poderosas. E quando eles chegam na casa, eles pedem para esse homem entrar na casa deles. Eles falam: entra aqui em casa. E por isso tem uma canção um pouco mais antiga. Se você lembrar, você diga aí: eu lembro. Mas que diz assim: Senhor, já se faz tarde, tem
fiz meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Irmãos, naqueles momentos ele falou: tá tarde, não vai embora não, fica aqui. Fica. E eles sentaram e falaram: vamos comer junto. E eles trouxeram esse homem para comer. E quando eles sentaram para comer, havia um pão sobre a mesa, e aquele homem pega o pão para partir o pão. Mas presta atenção, para os judeus, só quem poderia partir o pão, só quem poderia separar o pão, era o dono da casa. Outra pessoa, um visitante, alguém, não poderia chegar e partir o pão. Somente o dono da casa tinha esse poder. E aquele dono da casa, ele pega o pão, né? O dono, Jesus, aquele homem, parte o pão. E quando ele parte o pão, aqueles homens percebem: o dono da casa chegou. O dono desta casa chegou. E eu quero dizer para você: Jesus tem que ser o dono da tua casa. Jesus tem que ser o dono da tua família. Jesus tem que ser o dono do teu coração. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de medo, esses discípulos estavam com medo, mas esse homem entra na casa deles, e quando ele parte o pão, aqueles homens entenderam quem eram. E depois que Jesus sai dali, eles começam a conversar, falam: mas é Jesus. Então eles reconhecem que Jesus estava ali, e eles começam a falar: olha, é Jesus. Eu senti que quando nós estávamos conversando, e ele falando, ardia no meu coração aquelas palavras. E eu quero dizer para você que mesmo que você esteja com medo, a palavra de Deus tem que continuar ardendo no teu coração, porque Jesus continua falando com você. Ele é o dono da tua casa. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho. Em meio ao medo, deixe queimar a glória de Deus dentro do teu coração. Você pode até estar com dúvidas, com medo do que irá acontecer, mas eu quero declarar para você que Jesus está fazendo grandes coisas, e Ele está na tua casa, Ele está na tua vida. Deixa queimar a palavra de Deus. Mas rapidamente, algumas coisas que nós aprendemos com esse texto que nós lemos. Quando Jesus chega, Ele fala assim, a primeira coisa, após passar aquelas portas, Jesus aparece para os discípulos, e Ele fala assim: paz seja convosco. E eu quero começar dizendo isso para você hoje, como o nosso primeiro item desta mensagem. Que a paz esteja na tua casa. Que a paz habite no teu lar. Que a paz habite no lugar do medo. Aonde há medo, que a paz habite. Sabe, irmãos, entenda algo. Toda vez em que Deus vai fazer uma revolução, Deus vai mover algo, quando Deus está preparando algo, quando vai começar essa revolução, nasce uma perseguição, e as portas se fecham. Se você estudar a palavra de Deus, toda vez que Deus ia mover com algo, o inimigo se levanta para tentar perseguir a igreja, para parar a igreja, para parar o mover de Deus. As portas começam a se fechar para a igreja, para a palavra do Senhor. E sabe, às vezes você fala assim: pastor, mas agora a gente está se fechando, estou tendo que ficar em casa. Irmãos, a sua casa ou pode ser um lugar de choro e de dor, onde você vai ficar reclamando, dizendo que está tudo acabado. Ou esse lugar, a tua casa, vai se tornar uma escola. Talvez você fale: pastor, por que uma escola? Vai se tornar uma escola porque vai fazer você crescer, vai fazer você aprender mais,
vai se tornar um homem, uma mulher valorosa, cheia do Espírito Santo, usada por um Deus. Olha na Bíblia, José, todas as portas se fecharam para José. José estava na prisão, perseguido, fechado as portas, e Deus o abençoou, e ele se tornou governador do Egito. Maria, mãe de Jesus, teve que esconder Jesus nos seus primeiros anos, se tornou uma escola, onde Jesus aprendeu e cresceu, nesse tempo em que ela teve que esconder Jesus. Davi, Saul queria matar Davi, Davi vai para a caverna, e se esconde nas cavernas, e ficou escondido por um tempo, e ali ele aprendeu a ser um grande líder, ali ele aprendeu a liderar pessoas ruins. Leia depois sobre Davi. Os homens que estavam com Davi eram ruins, eram pessoas problemáticas, endividadas, homens cheios de problemas. Davi aprendeu a liderar, e depois Davi se tornou o maior rei de Israel. Talvez você fale, pastor, mas está tudo fechado. Mas a sua casa será uma escola para que você possa crescer. Esse tempo é tempo de aprender mais da palavra de Deus, mais da glória de Deus, você se aproximar mais de Deus. E eu quero declarar que Deus está preparando um tempo de paz na tua casa, um tempo de paz na tua família. Sabe, no grego, a palavra paz, ela significa, ela se refere a um ambiente. A palavra paz, ela se refere a um ambiente. Então as pessoas falam assim, olha, se aqui, esse ambiente está tudo em paz, então eu tenho paz, porque o ambiente está em paz. Isso é o que no grego a palavra paz significa. Então no ambiente está paz, existe paz. Está dando para entender aí? Escrevam aí para mim e acompanhando vocês, né? Mas o ambiente de paz é no grego. No hebraico, a palavra para paz é shalom. E a palavra paz, ela não simboliza ambiente, mas ela simboliza você. Você ter paz. Mas o ambiente está tudo caótico, está caindo, como no linguajar de hoje, a casa está caindo, mas eu tenho paz. Por isso Jesus fala, eu sou a paz, e a minha paz eu vos dou. Eu tenho paz, e eu te dou paz. E eu quero que você tenha paz na tua casa. Ainda que esteja tudo em guerra, em todas as dificuldades, em todos os problemas. Talvez você olhe o caos em torno de você, mas a paz habita em você. Aquele que é a paz habita em você. E a paz de Cristo está em você. Você precisa dessa paz. Segundo, Jesus ele entra e fala assim, olha, a minha paz eu vos dou. Ou paz seja convosco. Depende das versões, mas paz seja convosco. Jesus entra na casa. Então primeiro, paz na casa. Segundo, após ele falar paz, ele mostra o sinal da dor. Ele mostra os furos na mão. E mostra a lateral dele, que ainda estava a marca da lança. Jesus mostra para os discípulos essas marcas. E presta atenção, se você ler, os discípulos se alegraram. Irmãos, o que Jesus estava mostrando para eles? O sinal da ressurreição. Jesus estava mostrando para eles um sinal de ressurreição. E eu quero profetizar que sobre a tua vida, neste tempo, haverá sinal de ressurreição abundante. Pastor, o que é isso? Talvez você esteja com dor hoje. Talvez você esteja sofrendo algo dentro da tua casa, dentro da tua família. Talvez você esteja
falando: pastor, está dando tudo errado para mim. Mas isso será um testemunho, porque haverá ressurreição na tua vida, na tua casa, na tua família. Haverá ressurreição. E esse será um sinal de testemunho. Por isso, quando os discípulos viram a marca nas mãos de Jesus, viram a lateral dele ainda marcada pela lança, eles se alegraram, encheu o coração deles de fé. E a tua vida vai ser uma ressurreição para outras vidas. Haverá sinais de ressurreição. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Talvez dentro do teu casamento. Talvez você fale: pastor, meu casamento não está bem. Deus está dando esse tempo para você assentar seu casamento. Assentar. Você, o esposo e a esposa se assentarem. Para que seja testemunho. E em breve pessoas vão te procurar. E você vai poder falar: olha, Deus transformou meu casamento. Deus transformou minha família. Sabe, eu sei que a pastora Odete vai estar montando uma mensagem e vai pregar qualquer dia sobre o que aconteceu. Mas muitas vezes nós olhamos para algum sinal de morte e achamos que esse sinal de morte acabou tudo. Mal sabemos que isso é o começo de algo novo. Para quem ainda não sabe, eu acredito que a maioria de vocês saibam disso. Há algum tempo atrás, há 6 meses, na verdade atrás, há 6 meses atrás, a pastora Odete passou por uma cirurgia. E nós tínhamos notícias de morte. Ela tinha um tumor no ovário direito. E a notícia era de morte. A notícia era de um câncer maligno. E nós começamos a clamar ao Senhor. E eu vim todos os dias pela manhã aqui na igreja. Dobrava meus joelhos e chorava na presença de Deus, pedindo para que Deus fizesse um milagre. E nós começamos a orar. E de repente nós fizemos outros exames e foi passando algumas semanas fazendo exames. Até que foi feito um último exame e daí já não era mais maligno, já era benigno. E nós começamos a glorificar a Deus porque agora esse tumor não era um tumor maligno, era um benigno. E nós já começamos a agradecer a Deus. E a pastora passou por uma cirurgia, tirou o ovário, tirou a trompa direita. E gerou uma cicatriz. E através dessa cicatriz, Deus começou a tratar a vida dela. E na reunião das mulheres, acredito que as mulheres já ouviram sobre isso. E Deus tratou as cicatrizes na vida da pastora Odete. E depois de 6 meses, agora a gente recebe uma palavra de vida. Há 6 meses atrás nós chorávamos por uma palavra de morte. Clamamos ao Senhor. E agora 6 meses depois, nós estamos celebrando a vida porque a pastora está grávida. E eu vou ser pai. Por isso, me ajuda aí, irmãos. Viu? Vocês também. E que essa bênção chegue à casa de vocês que estão casados aí, que ainda não tem filhos. Eu tenho o pessoal da banda aqui, irmãos, que ainda não tem filhos. Você não, Rebeca?
Você não casou ainda não. Você está repreendido em nome de Jesus. Eu, né, André? Você só quando casar, Rebeca. Agora, quem já é casado, né? Que essa bênção chegue na casa de vocês, né? Em nome de Jesus. É o, né, pastor John? Que chegue na casa e abençoe vocês, né? E que Deus, e também você que está aí assistindo, que a bênção chegue na tua casa aí também, né? Para você que é casado, quer ter filhos, mas que essa bênção também chegue na tua casa. Mas as marcas de Jesus, esse momento de dor, talvez você fale, pastor, eu estou passando esse momento de dor, mas vai servir para testemunhar aquilo que Deus tem feito na tua vida, vai servir para testemunhar aquilo que Deus tem feito na tua casa. Por isso eu quero que você glorifique ao Senhor e exalte ao Senhor, porque haverá sinais de ressurreição na tua vida. Deus colocou você dentro da tua casa para ver um concerto na tua casa. Talvez um concerto com a tua esposa, com os teus filhos. Eu não sei como está o teu casamento, a tua vida, mas ele vai ser um sinal de ressurreição. Vai ser um sinal de ressurreição o teu casamento. A tua família vai ser um sinal de ressurreição. E depois que Jesus mostra essas marcas, os discípulos se alegram. Mas Jesus, ele volta a falar novamente. Presta atenção, Jesus fala novamente: paz seja convosco. Ou a paz esteja com vocês. Por que Jesus fala novamente? Porque o medo, ele persistia dentro deles, persistia em trazer aquele momento de querer se esconder, de achar que estava tudo acabado. O medo era persistente. Então Jesus falou para eles novamente: paz seja com vocês, ou paz seja convosco. Eu não sei quantas vezes Deus vai te dizer paz seja com você, mas eu quero dizer que Deus vai colocar paz dentro da tua casa. Talvez você fale, pastor, mas eu preciso de várias vezes Jesus falando paz seja convosco. E eu quero dizer, se precisar repetir 1, 2, 3, 4 vezes, Jesus vai repetir para você, mas Ele vai dizer: a minha paz está na tua casa, a minha paz está na tua vida. Tenha paz. Tenha paz. O diabo não vai parar a igreja. O diabo não vai parar você. Sabe, Jesus, ele fala assim: olha, eu estou enviando vocês. Tenham paz, porque eu estou enviando. Talvez Deus está te enviando hoje para você pregar agora dentro da tua casa, para você ser boca de Deus dentro da tua casa, para você ser o pregador que Deus te chamou para os teus amigos, ou dentro do teu trabalho com algumas pessoas que você trabalha. Você ser agora o pregador, como na igreja primitiva. E eu vejo o diabo fazendo isso, tentando parar a igreja, para que as pessoas falem: ah, agora não tem igreja, o que eu vou fazer? Hoje nós temos a facilidade das lives, mas fora isso, eu quero que você se torne um pregador dentro da tua casa, um pregador dentro do teu trabalho, que as pessoas vejam Jesus na tua vida. Pastor, até hoje as pessoas não viram Jesus na minha vida, mas a partir de hoje, mude as suas atitudes, se arrependa dos seus pecados, se conserta com Deus e começa a ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, e mostre Jesus aonde você estiver. Mostre a transformação de Jesus aonde você estiver. Esse tempo é para você mostrar Jesus, porque Jesus falou: olha, eu estou enviando vocês. Abre para mim João 20, 23. Jesus estava enviando. Então enquanto eu abro aqui, vamos recordar. Primeiro, paz na casa. Se vocês quiserem escrever aí para nos ajudar, paz na casa. Segundo, mostrar o sinal da dor. 3, a paz tem que ficar na sua casa. E quarto, receberão responsabilidade. Olha o que o texto diz:
Volta um pouquinho. Deixa eu ver. Não, pode passar. 20, 21, pode passar. Pode passar esse. Aí Jesus sopra, pode passar. Jesus dá uma responsabilidade, é isso mesmo. Jesus dá uma responsabilidade para eles. Olha o que Jesus está falando. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Presta atenção. Olha a responsabilidade. Jesus envia eles e fala: agora, se vocês perdoarem o pecado de alguém, ele será perdoado. Jesus começa a trazer a responsabilidade para mim e para você. Você tem a responsabilidade e você pode salvar uma pessoa, ou você pode destruir a vida de uma pessoa. A palavra de Deus sobre a tua vida, as tuas palavras, as tuas atitudes, podem levar pessoas à salvação, ou pode levar pessoas ao inferno. Presta atenção nisso, a responsabilidade. Porque, talvez você pergunte: pastor, mas por que ele nos deu essa responsabilidade? Porque você não é mais criança espiritual. Você tem que entender que você cresceu, e você precisa ter responsabilidade espiritual. Você precisa ter responsabilidade espiritual. A criança, ela vai beneficiar sempre aquele a quem ela ama. Mas quem é maduro, ele vai beneficiar a todos. Não só aqueles que ele ama, mas a todos que necessitam. Nesse texto, Jesus mostra a responsabilidade de cada cristão. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Aqui Deus está mostrando, falando: olha, se vocês perdoarem, nós precisamos levar perdão. E é nisso que a nossa igreja Amor e Fé também se baseia. É uma das visões que a nossa igreja tem levado. Perdoar aqueles que muitas vezes ninguém quis perdoar. Acreditar em pessoas que ninguém acreditava. Ajudar aquele que talvez todo mundo virou a costa. O nosso chamado é para ajudar essas pessoas. O nosso chamado é para ajudar. É para que todos estejam debaixo da bênção de Deus. Atos, no capítulo 2, no versículo 42, eu acredito. 46. Atos 46. Nós temos uma responsabilidade. E agora a nossa responsabilidade, ela aumenta. Jesus fala: olha, você tem que perdoar a todos, você tem que cuidar de todos, você tem que amar a todos. Então, nesse tempo de pandemia, ame os seus irmãos. Faça videochamada com eles. Não deixa ninguém sozinho, não. Manda mensagem para os seus irmãos. Manda um versículo para os seus irmãos. E eu quero, presta atenção, eu já estou encerrando, que eu quero fazer um desafio para você. Versículo 46 fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em casa, e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Presta atenção, todos os dias eles se reuniam, e eles partiam pão em casa, para que ninguém ficasse sem alimento. Eles se reuniam. Talvez hoje você fale: pastor, nós não podemos reunir no pátio da igreja, dentro de um templo. Hoje não podemos. A igreja primitiva também não podia. A igreja primitiva teve o tempo que eles eram tão perseguidos. Se tivesse uma igreja como nós temos aqui, e as pessoas estivessem lá dentro, eles entravam e matavam os cristãos. Mas eles não pararam de se reunir nas casas. Talvez você fale: pastor, vamos para as casas de alguém. Hoje ainda não,
nós temos as células, mas nós queremos estar juntos, e hoje nós temos a facilidade de termos um celular, de fazer uma ligação para a pessoa, mas nós temos que estar juntos, com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, eu peço a Deus que tenha paz na tua casa. Eu quero pedir a Deus que você entenda a responsabilidade que você tem de pregar, e reconheça Jesus Cristo do teu lado. Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono da tua família, Ele é o dono da tua vida. Um dia você entregou sua vida para Jesus, e a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono da tua vida. E se Ele é o dono, Ele é o bom pastor. Ele vai te levar a pastos verdejantes, a lugares tranquilos. Haverá paz sobre a tua vida, haverá paz sobre a tua casa.